Pessoal, agora a gente vai dar continuidade criando lá a activity e o layout do quadrado, tá? Então, neste caso, eu já criei aqui o quadrado activity e o seu layout, tá? Quadrado. Como é que eu criei? Vou lá no meu nome e sobrenome, botão direito, new, activity, empty activity, tá? Fechou. Criei lá quadrado activity e activity underline quadrado. Vou abrir aqui o layout e vamos mexer então com ele, tá? Então, vamos colocar aqui um large text, que nem nos outros, tá? Dá 2 cliques, 3 pontinhos, new resource, new string value e coloca txt cálculo quadrado. Cálculo da área do quadrado. Dá um ok. Não esquece que tem que dar 2 cliques novamente, pegar o que vier depois da barra e colar ali no ID, tá? Agora nós vamos solicitar ao usuário que ele digite o lado do quadrado. Dá 2 cliques, 3 pontinhos, new resource, new string value e coloca txt lado, digite lado do quadrado. 2 pontos, dá 2 cliques novamente. Não esquece de pegar o que tiver depois da barra e colar ali no ID, tá? Depois eu vou vir aqui, ó, no text fields, vou pegar um number decimal, tá? Vou posicionar ele, vou dar 2 cliques, vou modificar o ID para EDT lado quadrado, tá? Galera, olha só, ainda tem que pegar um botãozinho para calcular a área do quadrado. Por que eu estou pegando somente um lado do quadrado e não 2 lados? Porque é simples, o quadrado ele só tem lados iguais. Se eu pegar um, eu já sei que eu consigo calcular o quadrado inteiro, tá? Pega o botão, posiciona, dá 2 cliques, vai nos 3 pontinhos, new resource, new string value e coloca btn calcular quad. E aqui, calcular. Não esquece de dar 2 cliques novamente, modificar o queridíssimo ID para btn calcular quad, tá? Agora sim, agora já estou apta a ir lá na activity do quadrado e começar o quê? A programação referente ao que nós temos do layout lá no nosso quadrado do layout, tá? Aliás, a gente não pode esquecer de que lá no nosso layout do quadrado, a gente tem que ter aquele large text escondido, né? Para trazer o quê? Trazer o resultado que tiver lá do cálculo. Então, vou colocar aqui, deixa eu puxar o botãozinho mais para baixo, dá 2 cliques, vai nos 3 pontinhos, new resource, new string value e coloca txt resultado quadrado. Não coloca nada no value porque não vai ter nada. Ele vai receber depois os valores, né? Dá um ok. Dá 2 cliques novamente, modifica o ID para txt resultado quadrado. Agora sim, a gente pode ir lá na activity, tá? Então, aqui dentro nós vamos chamar todos os componentes do layout que a gente vai trabalhar. Então, eu vou trabalhar com o edit, Ctrl espaço, text, EDT, lado quad. Depois eu vou trabalhar com o button, né? btn calcular área quad. Depois eu vou ter um txt resultado
quad. Deixa eu arrumar aqui. Private text, Ctrl espaço, view, ponto e vírgula, tá? E ainda depois, galerinha, eu vou ter mais duas variávelzinhas, tá? Uma variávelzinha do tipo double, chamada resultado, e a outra variávelzinha do tipo lado, quer dizer, do tipo double, chamada lado. Chamada lado, tá? Dentro do onCreate, o que eu vou fazer? Vou chamar o ID de cada componente lá do nosso layout, tá? Então, vou colocar edt, Ctrl espaço, lado quad, recebe. Qual é o tipo de componente? Edit text. Estou sempre usando Ctrl espaço, tá, pessoal? Que será encontrado pelo ID. Então, find view by ID, r.id.edt, lado quadrado. Depois, nós temos lá btn, calcular área quad, que receberá o seu próprio componente. Então, estamos afirmando que o componente é do tipo button, que será encontrado pelo ID chamado btn calcular quad. Depois, nós teremos outro, que é o do resultado, né? Que vai receber seu próprio componente para confirmação, que será encontrado pelo seu ID chamado txt resultado quadrado, tá? Trabalhei com os componentes, tá? Após ter chamado os IDs lá da classe R dos componentes, o que a gente vai fazer? A gente vai efetuar já ali o clique do nosso botão. Qual é o botão que nós temos? btn calcular área. Então, nós vamos criar a ação de clique, porque é na ação do clique que nós poderemos calcular a área e retornar para o usuário lá na tela, tá? Então, btn calcular área quad, ponto set onClickListener, entre parênteses, new, bota VE, Ctrl espaço e seleciona sempre o clique que tem os 3 pontinhos para ele implementar a ação inteira, tá? Aqui, a gente vai fazer o seguinte, como nos outros, nós vamos verificar se está vazio, tá? Então, eu vou fazer uma variávelzinha do tipo string, vou chamar essa variável do tipo string de edit, que vai receber o edt lá do quad, ponto getText.toString. Então, estamos pegando o texto que foi digitado lá no edit text, tá? E agora, efetivamente, vamos verificar se esse edit text está vazio ou não. Então, if edt lado, aliás, edit.isEmpty, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o edt lá do quad, ponto set text para 0.0, tá certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, o lado, que é a variávelzinha do tipo double, que nós colocamos lá em cima, que nós declaramos lá em cima, tem que receber o texto que foi digitado no edit text. Porém, prestem atenção, porém, o edit text, por mais que eu tenha colocado que ele é um componente do tipo decimal lá, ele acaba pegando como string tudo aquilo que tu digitar. Então, você tem que converter o que foi digitado para double. Então, a gente tem que fazer um parse double, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, double.parse double, o que? O edt lá do quad.getText.toString, tá? Converti, guardei lá na variávelzinha lado, tá? Agora eu faço o resultado. Então, o resultado recebe lado ao quadrado. Como é que se faz lado ao quadrado? Temos duas opções. Ou faremos lado vezes lado, já que é o mesmo valor, ou ainda eu prefiro utilizar a biblioteca matemática, né? Math.poll
lado, vírgula 2, porque é lado ao quadrado, tá? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai setar o txt resultado quad para receber o texto do resultado da área do quadrado. Então, vou colocar ali, ó, resultado da área. Aqui, concatena e bota resultado. Tá certo, pessoal? Muito simples o que nós desenvolvemos, tá certo?